Fala galera que acompanha o Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Vou falar um pouquinho hoje de São Paulo, falar de Hudson, Fluminense. Antes de mais nada, espero que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Bom, o São Paulo tá, não diria reformulando o seu elenco, mas se desfazendo de algumas peças que o Fernando Diniz não quer mais utilizar no elenco. E uma delas é o Hudson, né? O Hudson encaminhou aí, o São Paulo encaminhou o empréstimo do Hudson para o Fluminense, empréstimo de uma temporada. Ainda não se sabe se o São Paulo vai ajudar a pagar o salário, que é alto, inclusive, por isso que o São Paulo quer negociar ele, quer negociar também o Jusilei, entre alguns outros jogadores que não fazem parte dos planos e que custam caro. O São Paulo precisa diminuir a sua folha salarial porque vive uma crise financeira muito grave e acabou com déficit nesse 2019 com déficit de 180 milhões. Então a situação é bem delicada e o Hudson entra nesta barca. O São Paulo acerta em emprestar o Hudson, final de ciclo, não dá mais, não vai ser utilizado e tudo mais aquelas coisas. Mas o que eu queria falar é que tem muito torcedor são paulino que despreza ou não valoriza de fato o que o Hudson fez pelo São Paulo. Antes de você me xingar, eu vou explicar o porquê disso tudo. Tem jogadores que chegam em grandes clubes, até em grandes clubes da Europa, sem ser um primor técnico. Eles se caracterizam e conseguem a sua especialidade pela raça, pela vontade, pelo empenho que tem dentro de campo. E isso nunca faltou ao Hudson. Você pode questionar que ele não tem um bom passe, que ele não tem uma boa finalização, que ele não tem uma boa chegada à frente, mas que ele nunca deixou de correr e fazer o seu papel dentro de campo. O Hudson está no São Paulo, se eu não me engano, desde 2015, ele chegou do Botafogo de Ribeirão Preto, e era um jogador que foi revelado pelo Santos e passou por alguns clubes pequenos ou de médio a pequenos no Campeonato Paulista, e o São Paulo foi que deu a grande alavancada na carreira dele. Depois ele foi emprestado pro Cruzeiro, e lá também foi feliz e voltou. O Hudson participou daquela geração de 2016 que São Paulo chegou às semifinais e por pouco não chegou a uma final de Libertadores e possivelmente ao título. Mas o Hudson, ele sempre respeitou a instituição São Paulo, ele nunca foi de dar entrevistas polêmicas, ele nunca foi daquele cara, ele sempre foi aquele cara que falava a verdade, mas sem perder o grupo. E por isso ele acabou sendo até capitão em vários momentos do São Paulo, inclusive na última temporada, no começo, enquanto ele era titular. Ele era o capitão, inclusive à frente do próprio Hernanes, que é o grande pilar, assim, o grande ídolo da torcida do atual elenco. E o Hudson, seja como volante, primeiro ou segundo volante, ou seja como lateral direito, ele sempre desempenhou a função bem. Em 2018, se eu não me engano, quando o São Paulo teve aquela campanha no primeiro turno, que foi espetacular e depois acabou caindo, o Hudson terminou aquele campeonato brasileiro como o jogador que mais desarmou. Ou seja, por papel de um volante, ele fez aquilo que era designado a ele. Ele conseguiu fazer aquele papel muito bem, junto com o Jusilei, que é outro que também possivelmente não vai ficar. Mas eu acho que o torcedor são paulino devia ser um pouco mais grato pelo Hudson. Tem jogadores com a própria história no São Paulo, calma, guardadas as devidas proporções. Por exemplo, Fabão, Leandro Guerreiro. Eu posso citar aqui diversos jogadores que não eram primor tecnicamente, não era a especialidade se aquele zagueiro ou aquele atacante com muita qualidade técnica diferente. Porque se fossem, eles teriam feito carreira no Barcelona, no Real Madrid, mas não, o auge do momento da carreira deles foi aonde? No São Paulo. A diferença é que, óbvio, que eles fizeram parte de um contexto vitorioso, um contexto de um elenco que foi vitorioso e conseguiu conquistar muitos títulos. E por conta dessa raça deles que eles viraram ídolos do clube. O Hudson, infelizmente para ele e para o torcedor são paulino, ele viveu uma das piores fases do São Paulo, que é essa aqui desde 2015 até essa de 2019, que viveu com ameaças de rebaixamento, teve campanhas pífias em mata-matas.
Mas creio eu que se o Hudson fosse inserido nesse contexto de uma equipe vitoriosa, por mais que ele não fosse um primor técnico, por mais que ele errasse um ou outro passe, um ou outro lançamento, que não é a grande qualidade dele, mas por conta dessa raça, seja como volante ou como lateral direito, eu acho que o torcedor São Paulino teria visto o Hudson de uma forma diferente. Tanto que naquele time de 2016 e no time de 2018, o Hudson era endeusado. Ele era tipo, como se fosse, nosso Hudson, o capita, isso e aquilo. Mas quando o time teve uma queda técnica, acabou que o Hudson já não presta, é um mau jogador e isso, aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar um jogador por conta dessa questão. Ele não é um primor técnico ou tático. Ele peca em algumas funções, mas ele faz outras bem. Ele se empenha, ele se dedica e veste a camisa como poucos. Eu acho que o Hudson é um retrato positivo dessa última geração de São Paulo que vem pecando muito, seja dentro de campo ou fora dele. Então o Hudson se despede do São Paulo. Eu acho que, como eu já disse, a diretoria faz correto, porque é um jogador que não se encaixa nos planos do Fernando Diniz. E acho que para 2020 também não se encaixaria nos meus planos. É um salário alto e o São Paulo tem que cortar gastos. E apesar do acerto, eu acho que deveria ter mais gratidão por tudo que o Hudson fez. Pode não ter sido... Ele poderia ter feito mais, poderia ter ganhado mais. Mas isso faz parte de uma comissão técnica, de uma gestão, de um elenco melhor e não só do Hudson, tá certo? Essa foi a minha opinião. Se você não concordou, deixa a sua aí nos comentários. Eu quero ouvir você, vamos fazer um debate legal aí. Claro, sempre respeitando, sem xingamentos e essas coisas, eu não xinguei ninguém aqui. Deixa o seu like se você gostou, o seu dislike se você também não gostou. Compartilha aí com seus amigos aí nos grupos. Você tem aquele amigo São Paulino, fala, olha o que ele falou do Hudson, você que é São Paulino, o que você acha, o que você pensa. Compartilha que é muito importante pra gente. Até a próxima, falou!